Marcos Donato, que está com a gente aqui nesta noite de debate final. É isso aí, nós vamos juntos. A hashtag Debate Final Fox Sports. É sempre legal receber aqui a mensagem da turma que participa com a gente. E quando a gente fala de Flamengo, teve protesto, né? Coloca a imagem pra gente na tela. Protesto de torcedores do Flamengo. Mais uma vez a gente acompanha isso e discute aqui no debate final. Aí está. Queremos respeito e comprometimento. As faixas no estádio. Brasileiro é obrigação. A gente vai discutir isso aqui com relação à obrigação. O seu brasileiro é obrigação e tudo mais. Eu até entendo, né, o momento que passa aí o torcedor do Flamengo pelo super time que tem, né? Mas é natural também, time sem vergonha, tá aí a faixa, mas é natural também que crie-se uma grande expectativa com o Flamengo sempre superior à temporada passada. Agora, o time na temporada passada foi vice-campeão mundial. Se a gente cria uma expectativa maior, passa a cobrar também o título mundial. Né? Foi vice, então agora queremos o mundial. E é natural que o torcedor queira. Agora, a manifestação, o protesto de faixas, virar de um lado, cabeça para baixo, o torcedor ficar de costas e tudo mais, aí até aí vai. O que não dá é para se meter em treino do clube, que não é essa informação que a gente está passando aqui. Então, Facincani, o começo do programa mostra aí a insatisfação do torcedor do Flamengo com a sua equipe. Até onde vai isso, Facincani, na sua opinião? Pois é, né, Preto? Porque é um ano atípico, a gente sabe disso, de muitas mudanças, principalmente no Flamengo, uma mudança estrutural, com a saída do Jorge Jesus. Um primeiro semestre muito positivo, de um time campeão carioca, de um time campeão de Recopa, campeão de Supercopa do Brasil. Foram 3 títulos nesse ano. Vale lembrar que o Flamengo já conquistou muito mais taças do que qualquer clube sonharia, aqui na América do Sul, inclusive, né? Só que não há motivos para o Flamengo estar, por exemplo, cabisbaixo, né, Preto? Porque a saída do Jorge Jesus já foi há um tempo. Eu sei que dói para alguns jogadores, tinham muita confiança no trabalho dele. Mas ao mesmo tempo, chegou um técnico com um bom conceito, que era o Domi, tentando ajeitar algumas diferenças que ele poderia ter de metodologia em relação ao Jorge Jesus. Jogadores ficaram com o nariz torto em relação a ele, o rodízio, mudanças de posicionamento, uma forma de jogar um pouco diferente. Eu acho que isso cabe muito também na responsabilidade dos atletas que não compraram a ideia dele, minaram o trabalho do Domi. Chega agora o Rogério Ceni para tentar consertar, ou seja, o terceiro técnico no ano. Um time que no ano passado foi referência no segundo semestre em termos de desempenho e organização, esse ano já vai para a terceira vertente de comando técnico, ou seja, é muito bagunçado para o que foi, de exemplo, há 10 meses, vamos colocar assim, 11 meses, né, que o Flamengo estava conquistando a Libertadores e viajando ao Mundial de Clubes. Então, eu acho que é muito mais por parte de uma diretoria que não conseguiu bancar um trabalho e cobrar um pouco mais dos jogadores, de explorar mais desses atletas, claro, sem contar desfalques e tudo mais, mas só que o time se reforçou muito bem, com grandes jogadores que substituem à altura aqueles que eram considerados titulares. Então, esse peso da diretoria, que também desviou um pouco o foco do futebol, lembrando que o Marcos Braz esse ano também passou por uma campanha política a vereador, no qual ele foi eleito aqui no Rio de Janeiro, e isso para mim também teve um peso significativo, e obviamente também, né, dessa questão física que a gente tem vivido de muito tempo parado, retoma o futebol, o nosso calendário muito apertado, jogo atrás de jogo. Então é um conjunto de situações que faz com que o Flamengo perca o seu desempenho, mas ao mesmo tempo eu concordo com o torcedor que está chateado. Não aquele que vai fazer reunião com o Marcos Braz e tudo mais. Isso aí não serve para nada. Para mim só atrapalha. Mas o torcedor que entende que não há motivo hoje para jogador do Flamengo fazer biquinho ou ficar chateado com troca de técnico, com o que está acontecendo no clube, isso é um fato. Porque diante de todos os problemas, o Flamengo ainda tem um grande elenco e paga e muito bem em dia esses jogadores. Eu quero ver a foto, então, o Marcos Braz reunido com representantes, né, de torcidas ou da torcida do Flamengo. Está aí, ó, tá aí na tela.
Olha, o Jean Oddi, pode botar a nossa turma aqui também, é aqui, primeira foto, isso, olha, vai ficar registrado, está lá o Marcos Braz e a torcida do Flamengo. Honestamente, eu queria entender o que é que se discute numa reunião dessas. Eu não estou sendo irônico mesmo. Não. Todo respeito com os torcedores. Mas eu queria entender o que é que se discute. Né? Porque eu imagino que os torcedores vão fazer reivindicações. Eu imagino. Vão reivindicar, olha, o time tem que jogar mais. Eu já imagino que o Rogério Ceni peça isso. O time tem que se aplicar mais. Rogério Ceni, o próprio Marcos Braz. Então, mas desde que você tenha uma reunião bacana, conversando e tudo, mas ainda assim eu levanto essa questão. O que é que um torcedor pode pedir ou exigir de um dirigente, Jean Oddi? Então, Prieto, eu acho que não é nem pedir ou exigir. O que eles têm a acrescentar? Quer dizer, o que é que eles vão dizer ali que vai levar alguma informação a mais para o jogador ou para o técnico, que vai acrescentar na chance de vitória? Essa, para mim, é sempre a pergunta. E acho que fica muito claro, né, depois das reuniões, toda vez que existem notícias a respeito dessas reuniões, entrevistas com esses caras que, sinceramente, eu não acho que deveriam nem ser entrevistados, fica claro que eles não têm absolutamente nada para acrescentar. A reivindicação hoje era, nós queremos manifestar a nossa insatisfação para os jogadores. Não precisa, amigo, tá manifestado. Todo mundo já sabe da insatisfação do torcedor do Flamengo depois da eliminação na Copa do Brasil, pelos resultados do Campeonato Brasileiro, onde se esperava um Flamengo a essa altura do campeonato já bem à frente dos outros. Então, é claro que o torcedor está insatisfeito. Como disse o Facincani, ele tem motivos para estar insatisfeito. Agora, o que uma reunião dessa acrescenta, sinceramente, ela não acrescenta nada. De novo, a reivindicação deles foi que eles querem dizer para os jogadores que eles estão insatisfeitos. Está dito, né? A partir do momento que eles têm o privilégio de se reunir com o Marcos Braz e com a diretoria do Flamengo, com o Bruno Spindel, eles já conseguiram uma visibilidade, para mim, até maior do que deveriam ter, porque não sei se são porta-vozes da torcida do Flamengo, né? Sinceramente, acho que várias dessas faixas aí são totalmente descabidas, não faz sentido nenhum você chamar, olha lá, time frouxo, time sem vergonha, né? Diretoria omissa. Eu não acho que o time do Flamengo seja frouxo, não acho que tenha faltado empenho, e essa é uma coisa que é quase que um clichêzão, né, do futebol brasileiro, que se as coisas não vão bem, falta empenho. Como disse o Facincani, você tem vários motivos para o Flamengo estar nessa situação, né? Você tem um motivo muito claro sobre os desfalques, para mim o principal deles, porque o Flamengo até agora, desde que começou a temporada para valer, estou deixando de lado o campeonato estadual, não contou com o seu elenco completo em momento algum, né? O Flamengo tem claramente problemas físicos, e isso foi dito inclusive pelo Domi quando chegou. O Flamengo tem questões psicológicas, né? Isso foi dito pelo Domi e foi dito pelo Rogério Ceni, né? Depois do jogo contra o São Paulo. Então você tem questão física, você tem questão psicológica, você tem a questão técnica, que é não contar com todos os seus jogadores o tempo todo. E isso tudo, para mim, tem muito mais peso, e tem peso, enquanto a questão do comportamento, do time frouxo, do time sem vergonha, a questão do empenho dos jogadores, não me parece que é esse o problema do Flamengo. Mas é um lugar comum, né? Toda vez que as coisas não vão bem, os caras são sem vergonha, os caras não se dedicam. Então, sinceramente, é muito claro, é evidente, e não se trata apenas da organizada do Flamengo, que depois de todas essas reuniões, o que eles têm a acrescentar, eu digo claramente, nada. Porque se eles tivessem tanto a acrescentar em qualquer um desses aspectos, se fossem grandes psicólogos, se fossem grandes preparadores físicos, se fossem gênios da tática, eles estariam provavelmente empregados, né, no Flamengo ou em qualquer outro clube trabalhando com isso. Então, assim, o torcedor tem que fazer o papel dele, é o que move o futebol brasileiro, mas ele move o futebol brasileiro não fazendo reunião com diretoria, que é, infelizmente, também um padrão do futebol brasileiro. Qual é a sua avaliação, Abel? Principalmente quando a gente vê uma das faixas ali que traz a inscrição: brasileiro é obrigação.
É obrigação o Flamengo vencer o Campeonato Brasileiro, Abel? Não, claro que não. É obrigação o Flamengo disputar dignamente, fazer de tudo para vencer, como venceu o ano passado. Mas tem que saber, os torcedores do Flamengo têm que saber que tem outros times, outros clubes muito fortes com condições de vencer também, não só o Flamengo. O Flamengo tem condições? Tem time? Tem elenco? Tem. Mas o Atlético Mineiro também, o São Paulo também, o Palmeiras também, né? Então tem outras equipes que estão aí na disputa. Agora, tem obrigação sim de honrar a camisa do Flamengo, de lutar, de ser profissional, treinar, né? Não faltar treino, não chegar atrasado, se dedicar o máximo possível nos treinos e nos jogos. É para isso que os jogadores são remunerados, né? Para se dedicar ao máximo com a camisa nos treinos e nos jogos, né? Fazer tudo com profissionalismo, cumprindo tudo o que é pedido. E isso eles têm que pedir, os torcedores. Agora, obrigação de ganhar? Não, todas as torcida do São Paulo vai falar isso, a do Palmeiras, a do Internacional, a do Atlético, e só um vai ganhar. Então, eu não concordo com isso, não, de que é obrigação. É obrigação se dedicar. Em relação aos problemas do Flamengo, eu concordo muito com o Jean Oddi. O principal, muitos desfalques, troca de treinador, não faz nem 2 semanas que o Rogério Ceni está aí. Erro da diretoria, com o Domi. Por que você está dizendo que a diretoria errou? Porque é o seguinte, se ela apostou no Domi e o Domenech Torrent era o cara certo para o Flamengo, então tinham que dar mais tempo para ele, não ter mandado ele embora agora, certo? E se não era ele, então não devia ter trazido. Se ele era o cara errado, eles deviam ter trazido outro. Por que apostaram no cara se não era esse o cara? Então, de qualquer maneira, eles erraram. Em relação aos substitutos, né? Se a gente for lembrar aqui rapidamente, o Isla não estava, Rodrigo Caio não estava, Felipe Luiz não estava, Gabigol não estava, Pedro não estava, Everton Ribeiro não estava. Ele entrou no intervalo, jogou o segundo tempo, mas não era aquele Everton Ribeiro que a gente conhece. Tinha jogado 90 minutos um dia antes, jogo de eliminatória contra o Uruguai. Então, Thiago Maia não estava, o Diego não estava. São muitos jogadores, titulares ou não, mas importantíssimos. Alguém pode dizer, mas será que o Pedro é titular? Pode até não ser, mas já virou. Tem futebol para isso, já mostrou. O Thiago Maia também. Agora, eu discordo do Facincani, nem todos os reforços, apesar de terem qualidade, são da mesma qualidade dos titulares e do futebol que o Flamengo jogou no ano passado. Posso citar aqui, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não estou dizendo que eles são maus jogadores, que são porcaria ou que não servem para o Flamengo. Não é isso. Já provaram que são bons jogadores. Um no Santos, o outro no Atlético Paranaense. Mas até agora, eles não mostraram que são do mesmo nível que Pablo Mari e Rodrigo Caio. Já que a gente sempre acaba comparando nós, a torcida, com o time do ano passado. Não mostraram e não vão mostrar. Eu acho, posso até me enganar, que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira são excelentes zagueiros. Podem jogar no Flamengo, mas não são do nível do Rodrigo Caio e do Pablo Mari. Pode dar certo o Gustavo Henrique no Flamengo, o Léo Pereira? Pode. Mas até agora eles não vêm jogando bem. O Michael, a mesma coisa. O Michael, bom jogador no Goiás, pode até acertar no Flamengo, mas até agora não mostrou isso, não. Pedro Rocha também não. Então, o Flamengo fez contratações, trouxe musculatura, como o Marcos Braz sempre gosta de usar essa expressão. Temos que dar musculatura, reforçar o elenco. Muito bem, tem que reforçar 2 anos no Fortaleza. A gente pode fazer qualquer comparação. Aí o Klopp faz bom trabalho no Liverpool? Faz. Mas ganhou tudo? Quanto tempo ele demorou para ganhar o primeiro título? Título importante que eles queriam. E isso com todo o investimento, todas as diferenças que a gente sabe. Demorou. O Guardiola faz bom trabalho no Manchester City? Sim ou não? Mas ganhou todos os títulos? Já ganhou Champions? Ganhou todas as vezes a Liga. Então, vai ter que dar tempo para o Rogério Ceni trabalhar. Não adianta querer que na semana que vem... Mas, na verdade, o que todo mundo quer é que na semana que vem, na terça-feira, ele não pode bobear. Ele já tem que ter um bom resultado contra o Racing. Futebol brasileiro é assim, o Flamengo é assim, todo mundo sabe, o Rogério também sabe. Mas, eu insisto, tem que dar tempo para o cara trabalhar. Pessoal no Twitter participando com a gente, o Marquinhos Pereira manda mensagem aqui, tô certo que o Flamengo vai dar a volta por cima. Não acho que... Como é que é? Não acho que tudo que vinha acontecendo era culpa dos treinadores. Falta muito comprometimento dos jogadores, estão apáticos. E manda aqui, Mengão na veia. O Thiago Gaspar.
Prieto, esses caras que o elegeram a vereador, você acha que ele vai virar a cara? Uhum. Isso é um ponto importante, né, Prieto? Aliás, só para a gente destacar, porque é importante falar, porque acho que assim, foi pouco falado, inclusive. Eu não falava muito antes da campanha, porque também a gente não tem que ficar fazendo campanha e falando o nome de dirigente. Mas o Brasil, acho que é o único país do mundo em que as pessoas dizem que só vão eleger um vereador se ele não se dedicar ao cargo de vereador. É uma piada, porque foi isso que muitos torcedores, possivelmente, não sei se exatamente esses ou não, fizeram. Beleza, vamos lá, vamos votar nele, mas contanto que ele não largue o Flamengo, contanto que ele não deixe a direção, contanto que ele trabalhe para o Flamengo, né? E não para a Câmara Legislativa. Então, assim, é uma questão que diz muito sobre o país, né? E não tem menos a ver com o futebol até, mas é bom registrar.